Sean Combs retornou ao tribunal hoje pedindo a anulação de suas condenações. O que sua equipe declarou? Como ele estava? O que esperar agora? Tudo isso é em antecipação à próxima semana, quando ele será oficialmente sentenciado. Isso ainda vai ocorrer? Qual será a sentença? Ele pode ir para a prisão pelos próximos anos? Bem-vindo ao Sidebar, apresentado pela Law and Crime. Eu sou Jesse Weber. Uma audiência importante sobre Sean Diddy Combs terminou e precisamos comentar. Ele tenta anular suas condenações. Isso ocorre antes da próxima semana, quando o magnata do rap, agora criminoso condenado, será sentenciado por 2 acusações de transporte para prostituição. Isso ocorre após seu julgamento bombástico. Meses atrás, um júri poderia tê-lo considerado culpado dessas acusações, mas inocente de tráfico sexual e conspiração para extorsão. Aliás, essas acusações podiam resultar em longas penas de prisão. Pelas condenações, ele pode pegar até 10 anos por cada uma. Apesar de muitos analistas jurídicos considerarem improvável essa pena, posso afirmar isso. Os promotores federais já sugeriram antes de 4 a 5 anos de prisão, podendo pedir até mais. A equipe de defesa de Combs pediu cerca de 14 meses e depois de já ter ficado preso no Centro de Detenção Metropolitana desde setembro de 2024, ele sempre teve a fiança negada. Se o juiz aceitar a recomendação da defesa, Combs seria liberado imediatamente, aliás, rapidamente. Vamos falar sobre o ocorrido hoje, mas antes quero destacar algo sobre a sentença. Os advogados dele apresentaram um memorando de 182 páginas defendendo uma sentença mais branda. Eles entram na história e criação de Combs, falando sobre como o pai dele foi morto a tiros e como isso teve um impacto enorme na vida de Sean Combs. Pela dedicação à família e carreira, construiu laços com colegas e amigos em seu negócio, sendo inspiração para outros. Se precisar considerar fatores como uso de drogas, dependência e condições médicas ocultadas neste processo. Mas tudo isso pode ter um papel na raiva dele. E sabemos que a defesa definitivamente tentou justificar muitos desses momentos de raiva, certo? A infame surra em Cassie Ventura. Aquele vídeo de 2016. A defesa argumentou sobre a condenação e afirmou que isso não justifica uma pena de prisão longa. Cassie Ventura e Jane, principais vítimas e acusadoras, tinham um relacionamento sexual consensual com Sean Combs. Esse é o argumento. Lembre-se, ele não foi condenado por tráfico sexual, apesar das evidências de festas e noites selvagens. Por isso, a defesa insiste que não houve força, fraude ou coerção. Que os acompanhantes masculinos que fazem parte das condenações por transporte para se envolver em prostituição, eles estavam consentindo livremente com o que aconteceu, segundo eles argumentam. Citação. Este é o único caso identificado em que o governo afirma que adultos profissionais do sexo masculino consentindo foram vítimas do Mann Act. O Mann Act trata do transporte para prostituição. Eles enfatizam, e aliás isso volta a ser mencionado hoje, que Combs não ganhou nenhum dinheiro com essa prostituição. Eles destacam que as diretrizes prevêem sentença de 6 a 12 meses. O tribunal não pode usar provas de extorsão ou tráfico sexual para sentenciar por prostituição, pois isso é inconstitucional. Eles contestaram os agravantes, pois os promotores pediram sentença mais dura. Não podem alegar fraude, coerção ou que Combs não era líder ou organizador. E de novo dizem, vejam de que ele foi absolvido. Isso sugeriria que, e eles argumentam, olha, ele já sofreu punição suficiente por ficar mais de 1 ano no Metropolitan Detention Center, que é notoriamente ruim. Então eles defendem uma sentença de 14 meses. E, aliás, em antecipação à sentença, pessoas enviaram cartas de apoio para Sean Combs ao tribunal. Você tem uma carta de Janice Combs, mãe dele. Escrevo para implorar que tenha misericórdia do meu filho. Sean sempre foi amoroso e carinhoso. Em 21 de dezembro farei 85 anos, diz ela. Gostaria de passar meus últimos anos com meu filho, Sean. Infelizmente, meu filho cometeu erros graves que sei que ele reconhece. Sua irmã adotiva, Keisha Combs, escreveu: Eu rezo para que este momento não seja o fim da história de Sean, mas um ponto de virada para uma vida mais significativa e honrada. Você até tem cartas de outros detentos. Tem uma de um Raymond Castilho que escreve: Senhor Combs me salvou. Não só se esforçando para melhorar a si mesmo, mas para melhorar todos que encontra como um todo e deixar um impacto positivo na vida de todos.
Mesmo atrás das grades e com recursos limitados, eu testemunhei esse homem fazer coisas mágicas em um lugar de segregação. Eu vi o Sr. Combs trazer união para todas as raças e grupos étnicos, não importa a origem. Como uma frente unida, você tem outro detento que escreve por causa do Sr. Combs. Todo mundo na unidade está tratando e agindo de forma positiva uns com os outros. E para muitas pessoas, isso é um passo à frente para se tornarem pessoas melhores quando saírem da prisão. Então, com tudo isso em mente, certo? Essa sentença, ela realmente vai acontecer? Ou as condenações dele vão ser anuladas? Porque precisamos falar sobre o que aconteceu na audiência de hoje, onde Combs tentou anular essas condenações. Para isso, vou chamar de novo a repórter da Law and Crime Networks, Elizabeth Milner. Elizabeth, é ótimo te ver e falar sobre isso novamente. Já faz meses, muito obrigado. Foi uma entrada maluca, muita gente tentando. Você estava lá desde as 6 da manhã. Sim, eu estava lá bem cedo. Às 6h30 da manhã cheguei lá e já tinha uma fila. Naquele momento era principalmente muita imprensa. Mas aí tivemos um momento em que podíamos simplesmente colocar nossos nomes na lista e voltar mais tarde. Quando voltei, havia muito mais gente e fiquei surpresa com o interesse deles, já que para mim era só uma audiência processual padrão. Mas tanta gente, eu acho, queria ter uma das últimas oportunidades de ver Sean Combs antes que eles ou antes que ele finalmente descubra seu destino. Sim, e como ele estava? Porque nós temos os esboços do tribunal e, na minha opinião, ele parece mais magro. Sim, eu também pensava nisso. Só não quero que entendam errado o que disse, como no ano passado ao falar incrivelmente magro. Nada disso, mas eu realmente senti que ele parecia mais magro em relação ao julgamento. Mas eu achei que ele estava usando um macacão do Metropolitan Detention Center meio grande demais, o que me surpreendeu bastante. Apesar da ordem do juiz para usar suéteres e calças sociais, ele apareceu com um macacão caqui bege e parecia bem sorridente. Fiquei surpresa, dado quanto tempo faz desde que ele nos viu, mas acho que era mais pelos sorrisos para a família dele. A família dele estava lá? A família dele estava lá, e toda a família também. Isso incluía Keisha Combs, Lawanda Lane, que tem cuidado das gêmeas enquanto Sean Combs está preso. Sarah Chapman, mãe de Chance Combs, estava lá, assim como Chance, as gêmeas, Janice Combs, mãe de Sean Combs, e Charluche, presente todos os dias do julgamento. Chamou ele para uma conversa reservada. Já o chamamos para uma conversa reservada, eu o entrevistei e ele estava lá, assim como Quincy Brown, Justin e Christian Combs e a namorada de Christian. Então estava realmente bem cheio, e isso era só contando a família. Ainda tinham alguns entes queridos lá para apoiar também. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já saiu de uma reunião e pensou, espera aí, o que a gente decidiu afinal? Ou talvez você participou de uma ótima discussão, mas acabou se perdendo nas tarefas depois. Já passei por isso e não tenho vergonha de admitir. Por isso, quero destacar o parceiro Plaud AI e seu novo produto, o Note Pro. Este aparelho é um assistente de reuniões com inteligência artificial para líderes do tamanho de um cartão de crédito, fino, portátil e prende no celular. Eu adoro. Posso levar o meu para sessões de brainstorming ao planejar novos episódios do Sidebar ou entrevistas. Capta vozes a até 5 metros, filtra ruídos e grava por até 50 horas seguidas. Mas o diferencial está aqui. Ele registra tudo: áudio, fotos, anotações, destaques, e o app transforma em resumos estruturados. Com insights, tarefas claras para compartilhar e o Pergunte ao Plaud é como ter um segundo cérebro. Ele redige e-mails de acompanhamento, gera relatórios e ajuda no brainstorm, tudo com base nas reuniões. O NoPro também oferece tranquilidade. Tela exibe o status da gravação. Conta com Apple Find My, transferência rápida de arquivos e altos padrões de privacidade. Então eu sei e me sinto seguro usando, mesmo para os assuntos mais sensíveis. E olha, se você é como eu e quer aproveitar ao máximo o seu tempo, está na hora de experimentar o Plaud Note Pro. Agora você ganha 10 de desconto em Plaud, Note e NotePin com o código Jesse. Clique no link abaixo ou escaneie o QR na tela. Precisamos discutir o principal argumento de hoje, que foi sobre a moção para julgamento de absolvição. É basicamente quando o advogado de defesa diz: olha, não havia provas suficientes para condenar essa pessoa. E isso é em relação às duas condenações que ele recebeu, certo? 2 acusações de transporte para fins de prostituição. Quero dizer, basicamente diz o que é transportar pessoas entre estados e internacionalmente para fins de trabalho sexual. Não envolvia força, fraude ou coerção, era só transportar homens. C-A-S-S-I-E Jane. É isso. Primeira questão, se entendi, tratava do momento da moção e o que ocorreria ali.
Sim, então inicialmente o governo estava meio que fazendo esse argumento aqui e começou primeiro com Meredith Foster, porque acho que muita gente precisa se lembrar. A promotora Maureen Coleman não estava mais no caso, pois foi demitida, mas, segundo relatos, isso não tem relação com o caso. Isso é assunto para outro dia. Meredith Foster apresentava esses argumentos ao governo. Inicialmente, pareciam discutir especificamente a instrução do júri. Elas citaram casos, incluindo um de 2025 Estados Unidos da América contra Kelly. A ré alegou em apelação que a Lei Mann e a conspiração Rico eram inconstitucionalmente vagas, mas o governo disse que isso deveria ter sido questionado antes do julgamento. Elas estavam citando casos de 2003, 1973 só, sobre as preocupações mais amplas. Mas o governo estava dizendo que sentia que a defesa estava meio que tentando uma segunda chance e eles estavam incentivando, ou o governo estava dizendo que a defesa está incentivando a ré a levantar essas alegações depois. Afirma que a defesa não abordou essas questões nem após o julgamento e que deveria tê-las feito nas fases de acusação e indiciamento. Enquanto Alexandra Shapiro apresentava a defesa, afirmou que a lei e a regra 12 são muito restritivas e que não era possível fazer esse argumento antes. Porque isso foi meio que um resultado da absolvição, porque ele foi considerado inocente da conspiração Rico e do tráfico sexual, vítima 1 e Jane. Cassie Ventura foi a vítima 1. A defesa alegou não ter feito esse argumento antes e tentou apresentá-lo agora, por ser o momento mais apropriado. Você deixa isso de lado sobre o momento. O juiz diz, ok, deixa o momento de lado. Agora eu vou para o mérito, se existem ou não motivos substanciais, reais, para anular essas condenações. Um dos argumentos, e devo dizer, muitos já foram apresentados em petições anteriores pela defesa. Um deles é: e se eu entendi corretamente, Sean Combs não ganhou dinheiro com essa prostituição, ou ele mesmo não pagou por isso, certo? Existe um argumento sobre um aspecto comercial, algo assim? O que eles disseram? Sim, exatamente. Inicialmente seriam 4 perguntas, com ambos os lados respondendo. Isso surgiu na segunda pergunta. Sobre se a acusação baseada na Lei Mann tinha ou não um motivo financeiro e se o réu se encaixava ou não na segunda responsabilidade. Eu não sabia disso, pois não sou advogada, mas achei interessante ouvir os argumentos. Depois, a defesa começou. Que também era a Alexandra Shapiro, ela estava dizendo que o estatuto deveria ser interpretado de forma restrita a cafetões e prostituição. Ela afirmou que o Sr. Combs era apenas um suposto consumidor e que o caso envolvia comunicação eletrônica, o que parecia correto. O argumento principal da defesa era que ele estava apenas fornecendo o dinheiro financeiramente, mas não que ele necessariamente estava ganhando o dinheiro. E então a juíza disse, bem, por que o Combs não seria responsabilizado por ter causado isso de forma intencional, segundo essa teoria de causação intencional? E a defesa respondeu, não, pois trata do transporte do mens rea. Que as pessoas teriam intenção, sim, exatamente, e a intenção de que as pessoas se envolveriam em prostituição. Não dá para afirmar que ele fazia isso intencionalmente, pois, na essência, ele só assistia 2 pessoas fazendo sexo. A defesa discutiu o dinheiro e reafirmou que, segundo eles, o valor era pelo tempo. Não era necessariamente para fins sexuais, não era aquela situação típica de prostituição. Eles estavam tentando fazer essa comparação. A defesa afirmou que a condenação de Sean Combs parece ter sido baseada na transação de dinheiro. Porque se você lembra daqueles gráficos de voos, era fácil para o júri concluir quanto dinheiro foi pago. Isso é o quê? Isso é quando esse voo aconteceu. E o júri concluiu. Essencialmente que quando essas noites de hotel estavam acontecendo, isso era basicamente para o processo de transportar pessoas entre estados com o propósito de prostituição. Enquanto o governo defendia manter a condenação, a defesa questionava a vagueza e a definição de prostituição. O governo afirmou que a questão não é se o réu participou de prostituição ou de atos sexuais. Se o réu transportou alguém por fronteiras estaduais ou internacionais para fins sexuais. Então, o governo argumentou que ele facilitou o transporte com intenção. E mesmo que Cassie e Jane, e é aí que entra aquela primeira responsabilidade, a responsabilidade secundária, onde Cassie e Jane estavam. Aquelas que o governo estava meio que dizendo eram as que estavam entrando em contato com essas artistas ou essas acompanhantes. Mas foi Diddy, ou Sean Combs, que teve essa segunda responsabilidade, pois além de assistir, também financiou. Como se ele tivesse ajudado na mídia. Sim, exatamente. Então eles argumentaram, porque não é como um caso tradicional em que alguém tinha essa organização que enviava prostitutas para diferentes pessoas e essa grande rede. Sim, mas isso não é necessariamente o que essa lei exige. É se você transportou pessoas através de fronteiras para fins de trabalho sexual. Entendo isso e o argumento.
Ah, Eu ia dizer. e a defesa? Isso voltou depois, quando disseram que o governo não apresentou ao júri a responsabilidade secundária, o que diz muito. Então, Alexandra Shapiro fez esse argumento e ela disse que eles não contestam que o dinheiro veio de Sean Combs. Isso foi o que achei interessante no argumento deles. Porque você não se lembra durante o julgamento de quanta evidência havia sim de que o dinheiro veio dele? Ou ele estava no telefone, ou havia mensagens ou recados mostrando que ele controlava tudo. Exatamente. Exatamente. Como última tentativa, a defesa afirmou que a Lei Mann é uma vergonha histórica para os Estados Unidos. Porque foi aí que eles meio que trouxeram esse tom racial, que era isso. Pode explicar que eles sempre disseram ser racista? O que comentaram sobre isso? Então, vamos entrar nos argumentos constitucionais, que eu acho realmente interessantes, mas antes disso, o que eles disseram sobre ser racista? Bem, esse é um argumento que eles já fizeram antes, certo? Esse foi um argumento que eles vêm fazendo há meses, onde essencialmente a lei foi redigida há muito tempo, em épocas diferentes, em idades diferentes. Na verdade, trata-se do tráfico de escravos e transporte de pessoas entre estados. A defesa dizia basicamente isso. Os propósitos dessa lei, de modo geral, em 2020, sob uma ótica de 2025, não são os mesmos para os quais ela foi criada inicialmente. Então, o que eles estão dizendo é que, atualmente, o Departamento de Justiça, basicamente só está processando casos que envolvem aquele tipo típico de tráfico sexual, de certa forma, pessoas sendo levadas entre estados ou menores de idade. Então, eu acho que o principal argumento da defesa, que eles estavam tentando enfatizar, era que essas eram pessoas adultas e consentindo, que estavam cruzando as fronteiras estaduais. Também achei interessante, Jesse, e fico pensando se não houvesse transação de dinheiro. Se a promotoria não tivesse achado esses pontos sobre dinheiro, estaríamos aqui hoje? Comercial só significa algo de valor. Então, se as acompanhantes estavam recebendo algo de valor para fazer esse trabalho, ou o argumento seria que Jane ou Cassie estavam recebendo algo de valor em troca de, tipo, um presente sofisticado. Sim, acho que eles podem fazer esse argumento, mas você também tem o fluxo de dinheiro, sim, você também tem isso. Eles já argumentaram em petições anteriores que ele é um homem negro proeminente sendo processado por isso, que não é algo associado, como você vê em outros casos de grandes redes de tráfico sexual. Ele foi condenado por isso e somente por isso. Isso levanta a questão: se só tinham essas acusações, sem extorsão ou tráfico sexual, teriam aberto o caso? Sim. E foi exatamente isso que a defesa também destacou hoje. Precisamos entrar nesse assunto. Agora é o argumento da primeira emenda. Eu já falei sobre isso em um episódio anterior, porque estava em um dos documentos apresentados pela defesa. Esse é um argumento novo e interessante. Eles basicamente estão dizendo que ele está protegido pela primeira emenda e que isso é simplesmente voyeurismo. Explique isso pra gente. Sim, isso surgiu na pergunta 4, respondida antes da 3, então ficou um pouco fora de ordem. A pergunta era se os registros indicam quando uma acompanhante viaja entre estados ou para o exterior. Esses encontros, noites de hotel, festas, eles sempre eram filmados? E a outra parte, a segunda dessa pergunta, era: isso realmente importa? E então, o governo, essencialmente, ele estava dizendo que não, isso realmente não importa. E que as acompanhantes eram rotineiramente filmadas e que as provas no julgamento mostraram que, embora ele frequentemente filmasse as noites de hotel ou as festas, eles mencionaram as fitas de sexo e que as provas coincidem com registros de viagem, mas o governo considera isso irrelevante e não quer discutir o assunto. Porque a Lei Mann trata apenas do transporte e não necessariamente das filmagens. Então o governo disse que o ato que violou a lei foi o transporte. Ao transportar pessoas entre estados para sexo, ele mostrou que não era só um produtor amador de filmes pornôs. A defesa afirma que não importa se ele sempre filmava os freak-offs, que ele era um produtor e consumidor de pornografia ou pornô amador, como eles chamaram, e isso é protegido pela primeira emenda. E então Alexandra Shapiro disse que ele tinha o direito, como consumidora, de acho que participar deles. Adultos têm direito de consumir pornografia. Jane até citou a televisão mencionada no julgamento. Assim, eles poderiam assistir durante as noites de cinema apenas vídeos deles em suas noites de hotel. E então a juíza disse: bem, o que isso realmente tem a ver com a condenação por uma questão da primeira emenda? E então a defesa mencionou o OnlyFans e basicamente que não é ilegal consumir esse tipo de conteúdo. Porque ele não estava necessariamente participando disso, mas achei que era um argumento interessante. Acho que o ponto mais forte deles é que nem todos os encontros foram filmados, certo? Se você diz que ele estava apenas filmando para uso pessoal, bem, nem todos foram gravados. Dizem que é sobre criminalizar viagens para prostituição ou sexo comercial.
Eles falaram sobre o caso O'Brien na Suprema Corte e foi aí que a Suprema Corte manteve uma lei federal que dizia que era ilegal destruir cartões de alistamento. Não existia proteção da primeira emenda e o tribunal criou o teste O'Brien. Para determinar se uma conduta expressiva ou discurso simbólico merece ser protegido pela primeira emenda, o governo precisaria demonstrar um interesse governamental significativo aqui. Então, aqui, o que eles dizem? Qual é o interesse do governo em policiar isso e criminalizar o que ele fez? Qual é? É apenas para regular. Sinceramente, Jesse, você devia ter ido ao tribunal para resumir o que O'Brien fez. Fiquei realmente surpreso com O'Brien. O'Brien. Só anote O'Brien para que eu possa encontrar nas minhas anotações. Porque, de novo, sem telefone, sem computador, nada. Não consegui pesquisar no Google. Mas o governo disse que regulamentar a prostituição é de interesse do governo. Afirmam ser importante desencorajar a violência contra mulheres, uso ilegal de drogas e prevenir agressão sexual. Dizem que todos os 50 estados têm leis sobre prostituição. O estado em que você está define se há regulamentação. Existe uma questão substancial e, por isso, o governo argumentava que proibir o transporte pode ajudar no objetivo de combater a prostituição. Sei que as pessoas, especialmente a defesa, têm tratado o caso como se fosse apenas uma questão privada. O governo tenta controlar o que ocorre no quarto dos adultos, segundo a defesa. Bem, isso é uma conduta expressiva que é protegida pela primeira emenda e que o Departamento de Justiça, em sua política, confirma isso. Era isso que a defesa estava argumentando. E então a defesa argumentou que o Departamento de Justiça, eles processam casos envolvendo menores, e especificamente com trabalhadoras do sexo. Porque, novamente, lembre-se, mesmo que eles chamem os homens de animadores ou acompanhantes, a defesa tem sido muito enfática ao afirmar que esses homens não eram prostitutos. E até mesmo aqueles que testemunharam, o punidor também, ou Sherry Hayes e Daniel Phillips. Eles disseram que eram pagos pelo tempo, não necessariamente como prostitutos, mas admitiram fazê-lo, participando de eventos especializados e semelhantes. A defesa alegou que eram adultos consentindo e que tudo ocorreu em quartos de hotel ou casas de terceiros, não como foi descrito. Eles estavam em um salão de massagem ou quarto, você sabe do que falo? A defesa alegou que isso era uma questão privada. O governo respondeu que isso já tinha sido apresentado em várias petições anteriores pela defesa e todas foram negadas. Mas foi interessante ouvir esses argumentos sobre O'Brien e aprender mais sobre O'Brien hoje. Você percebeu algo no juiz Arun Subramanian sobre sua inclinação na decisão? Achei que ele não decidiu, mas ao mesmo tempo pareceu que sim, certo? Ele disse algo como: se você tem um empresário que você sabe paga para o cliente ficar com uma prostituta, e o cliente participa de atos sexuais com essa prostituta, o empresário é responsável ou esse empresário é uma prostituta? Sim, isso é facilitação? Sim, isso é prostituição? E quero dizer, ele perguntou isso porque ele fez. E qual foi a resposta? Mas você também sentiu que ele não acredita nos argumentos da defesa? Acho que tive alguns momentos em que senti isso. Sinto que o juiz Arun Subramanian faz um ótimo trabalho ao esclarecer o que ambos os lados querem. Ele está sempre reforçando e fazendo perguntas, certificando-se tipo, ok, se eu entendi corretamente você quer isso e aquilo. Então, para responder à sua primeira pergunta, a defesa disse que não, isso não é prostituição. E, novamente, eles acreditam que é aí que realmente está a posição do cliente deles. Então, eu senti que pelo que eu podia pensar, sabe, porque eu não estou na cabeça do juiz nem nada assim. Parece que ele está inclinado a, talvez, possivelmente dizer não. Sobre as moções da defesa, eu sinto que a sentença vai acontecer normalmente no dia 3 de outubro. Digo isso porque ele falou, vejo vocês na próxima sexta-feira. Então, eu acho que ele já tem em mente que a sentença vai acontecer, mas se ele vai ficar do lado da defesa ou do governo na sentença, vai ser interessante. Então, 2 pontos aí. Primeiro, ele disse, o quê? Que ele pode tomar uma decisão sobre isso em breve, mas nada hoje sobre a sentença. Nada hoje sobre a sentença, nem mesmo um horário. A gente nem sabe o horário ainda. Mas é dia 3 de outubro. Dia 3 de outubro, nós dois estaremos lá. E uma coisa que eu vou dizer sobre a sentença, e acho que isso pode funcionar a favor dos promotores e contra a defesa. Sim, eles podem alegar que essas acusações e condenações são menores, considerando extorsão e tráfico sexual, pelo que ele foi absolvido. Mas eu sempre disse, acho que é a quantidade de vezes. A quantidade de vezes que ele fez isso. Não foi uma vez só, foram várias vezes com várias profissionais do sexo. E saiu alguma coisa sobre isso hoje?
Eles mencionaram isso à promotoria? Sim, com certeza, o governo, de certa forma. Na última parte dos argumentos deles, de modo geral, eles destacaram que Sean Combs também tinha um histórico de violência durante essa semana. Você mencionou o incidente no Hotel Intercontinental em 2016, o ocorrido até junho de 2024 com Jane e depois o governo. No último tipo de argumento deles para a juíza, antes de todos sermos dispensados, foi que Sean Combs tinha planejado tudo isso. Ele coordenou tudo isso para o próprio prazer sexual. Enquanto a defesa sugeria que Jane ou Cassie poderiam ter se comunicado com as acompanhantes ou animadoras. Eles disseram que foi tudo porque estava sob a direção de Sean Combs para o prazer e satisfação sexual dele. E o governo disse, não se esqueçam do motivo de estarmos aqui. Isso acontece há anos, de 2009 a 2024, já são 15 anos para mim e, repito, não sou advogada. Mas parece que quando o juiz considerar a sentença, ele pode levar em conta toda a dimensão de tudo que foi apresentado no julgamento, e não especificamente os registros de voo. Ou que algumas pessoas pareciam mais dispostas a participar do que em outros momentos. Então vai ser interessante ver... Vamos conferir se estamos certos. Semana que vem, Elizabeth Milner, bom te ver de novo. Ótimo te ver também, obrigada. E isso é tudo que temos para vocês agora aqui no Sidebar. Pessoal, muito obrigado por nos acompanharem e, como sempre, por favor, inscrevam-se no YouTube, Apple Podcasts, Spotify, onde quer que você ouça seu podcast. Você pode me seguir no Instagram ou no X. Eu sou Jesse Weber, até a próxima.